Esse é o Mundo Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel. Hoje, dia 7 de novembro de 2024, são 6 horas da tarde aqui em Kiev e também em Jerusalém, 1 hora da tarde no horário de Brasília. E tivemos mais operações israelenses aqui na faixa de Gaza, no campo de Jabalia. Agora, essas operações estão se estendendo por Beit Lahia também. Mais um monte de terroristas capturados por Israel aqui nessa região, né? No norte de Israel, houve um ataque com foguetes feito pelo Hezbollah que infelizmente resultou na morte de um israelense, um soldado israelense, e mais um monte de coisa atingida aqui no norte de Israel. Israel também respondeu alvejando vários objetivos militares aqui no sul do Líbano, inclusive em Beirute e também aqui em Baalbek, nessa região aqui, né? Alguma coisa muito grande parece que está para acontecer do ponto de vista diplomático, tá? O Netanyahu chamou uma reunião com o líder da oposição. Geralmente isso só acontece quando é alguma coisa muito grande, porque o Netanyahu, em tese, não precisa de licença da oposição para fazer nada, mas quando é uma coisa que realmente é muito importante, costuma acontecer essas reuniões, né? Vamos ver o que vai haver, né? O Trump ele deu um ultimato para o Hamas para libertar todos os reféns até o dia da inauguração, né? Até o dia que ele vai tomar posse, que é o dia 21 de janeiro. Torço para que dê certo isso, não acho que vai fazer diferença, mas tomara que dê certo isso daí, esse ultimato do Trump. E as coisas lá na Síria e com o Irã parecem que estão esquentando. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Se Imposto é Inevitável, Relaxa e Goza, Eu Amo a Light e Amo Atender Telefone e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, só lembrando para vocês, eu estou indo daqui a pouquinho para Odessa, aqui na Ucrânia. Então, mais uma viagenzinha. É uma viagem relativamente curta, mas são 7 horas de viagem de qualquer forma. Então, pode ser que tenha algum atraso de vídeo aí nos próximos dias e coisa e tal. É por conta da viagem, mas daqui a pouco eu volto para Kiev também. Então tá tudo certo, só para avisar vocês aqui, né? Esse era meu plano mesmo, viajar para várias cidades aqui na Ucrânia ao longo desse mês que eu vou ficar por aqui, né? Bom, falando aqui sobre a situação em Israel, portanto, a gente continua com a operação israelense aqui na faixa de Gaza, focada aqui no norte da faixa de Gaza, no campo de Jabalia, né? E o exército israelense diz que expandiu suas operações no norte da faixa de Gaza, também na cidade de Beit Lahia. Beit Lahia é essa cidade aqui, justamente, provavelmente, eles estão procurando onde estão os terroristas, né? Então, cerca de 3 mil palestinos já moram em Beit Lahia e o exército israelense falou que está permitindo que a população civil saia de forma pacífica e ordeira para permitir o combate contra o Hezbollah, que é o objetivo, né? E nesse meio tempo também a gente teve aqui mais um monte de terroristas da força Nukba, do Hamas, capturados lá no norte, na faixa de Gaza, sendo levados aqui em caminhões para prisões israelenses. Então esses daqui são terroristas do Hamas já identificados ali. Não está claro se é em Beit Lahia, se é no campo de Jabalia ou em alguma outra região ali do norte da faixa de Gaza, mas são operações israelenses ali nessa região, né? Bom, infelizmente a gente teve um grande número de foguetes e mísseis lançados pelo Hezbollah a partir do sul do Líbano em direção ao norte de Israel. Esse daqui é só um exemplo, né? Teve vários conjuntos de barragens de mísseis, que eles chamam, vários grupos de mísseis lançados contra Israel. Infelizmente alguns causaram dano. Aqui você pode ver nesse ponto aqui atingindo alguma coisa que eu acho que a minha cabeça ficou bem na frente aqui. Deixa eu tirar minha cabeça aqui. Fica mais fácil de ver aqui exatamente o ponto em que acontece a explosão aqui ali no norte de Israel, né? Isso aqui é na região de Haifa, justamente nessa região por aqui, onde foi feito este ataque, né? E esse ataque acabou causando também isso daqui, um incêndio aqui em alguns carros. Não consta que tenha havido vítimas nisso daqui, né? Então, mas certamente o prejuízo material aqui foi significativo. De qualquer forma, teve uma vítima de um soldado, o sargento Ariel Sazonov, de 20 anos, do 605º Batalhão de Engenharia de Combate, acabou sendo atingido por estilhaços de um foguete que explodiu ali no norte de Israel. Então, infelizmente, ele veio a óbito, né? Então temos um alvo nisso aqui. Não foi neste ataque aqui em Haifa, não, tá? Mas como eu disse para vocês, foram vários ataques aqui
no norte de Israel, e num desses, infelizmente, o soldado acabou sendo atingido ali, né? Muito triste isso. Bom, Israel também fez uma série de ataques também contra o sul do Líbano e contra Beirute, justamente visando essas instalações do Hezbollah que são usadas para lançar foguetes. Aqui foi o ataque israelense contra o aeroporto de Beirute, e justamente muito perto da pista, né? Dá para ver aqui os equipamentos do aeroporto aqui e o local onde foi atingido ali alguma coisa do Hezbollah nessa região, né? Não foi só isso. Também na região de Tizur, que era usado por terroristas da unidade aérea do Hezbollah, que lançam drones, né? Uma grande fortaleza deles ali acabou sendo destruída justamente pela Força Aérea Israelense. Esse pessoal usava essas casas aqui para lançar drones contra Israel. Então tá aqui, são várias casas, na verdade, vários pontos que foram identificados e destruídos pela Força Aérea Israelense. Aqui parece um lançador de drones aqui, que foi plenamente destruído também nessa operação, né? Aqui outros pontos que foram também atingidos. Isso aqui parece o mesmo que a gente viu no vídeo anterior, só de um outro ângulo, né? Mas parece ser a mesma coisa. Era um local de lançamento de drones explosivos contra Israel ali naquela região. Também teve a explosão dessa torre de 6 andares aqui, numa das cidades de divisa de Israel. Essa torre era usada pelo Hezbollah para fazer vigilância contra fazendeiros e pessoas de Israel. Tá vendo? Uma grande torre aqui. É uma torre de observação do Hezbollah, né? Uma torre bem grande de observação, com 6 andares de altura, e isso acabava incomodando as pessoas ali perto. Podia ser usado para direcionar ataques. E Israel fez a destruição da torre lá e a eliminação completa do que estava ali perto, né? Então aqui a explosão completa dela, e já não existe mais a torre, já está tudo destruído por ali. Excelente notícia, né? Também aqui, ó, cerca de 60 terroristas do Hezbollah foram eliminados numa série de ataques israelenses que visaram 20 alvos no noroeste do Líbano, na região de Baalbek, né? A região de Baalbek fica bem aqui no norte, não é no sul do Líbano. A maior parte das operações israelenses é aqui no sul do Líbano. Mas essa área aqui de Baalbek também costuma ter muita atividade do Hezbollah por conta de ser muito próxima da Síria, né? Aqui na região da Síria, vocês sabem, tem gente de várias facções terroristas ali, inclusive ligadas ao Irã e ligadas também à Rússia. Então essa área aqui acaba sendo também alvo de Israel para eliminar esses terroristas ali, né? Bom, e continuam as operações israelenses em Beirute. Israel continua apontando para a população civil quais são os prédios que serão atingidos, de forma a evitar mortes de civis, a permitir que os civis saiam ali da região. Então aqui tem mais uma série de prédios aqui que Israel está avisando que vai destruir por conta de serem usados pelo Hezbollah para atacar Israel, né? Esse tipo de coisa é algo que ninguém faz normalmente, porque você dá um aviso desse, evidentemente os terroristas que estão nesse prédio também vão sair dali, eles só não vão conseguir levar as coisas que estão todas ali, porque o aviso é rápido, né? Por exemplo, esse caso aqui, ó, pode ser muito bem aquele caso que a gente viu aqui, ó, do aeroporto do Líbano, no aeroporto de Beirute, que justamente teve uma explosão muito próxima, né? Pode ser exatamente esse caso aqui que foi avisado por Israel aqui nesse folheto, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra não traz nenhuma novidade para a gente. O Trump, ele falou que deu um ultimato para o Hamas. Ele falou que o Hamas tem até o dia da inauguração dele. O dia da inauguração é o dia que ele vai tomar posse lá na presidência dos Estados Unidos, né? O dia 21 de janeiro, né, de 2025. Então ele disse que o Hamas tem até o dia da posse dele para retornar todos os reféns para Israel. Eu torço para que dê certo, eu torço para que o Hamas faça isso, mas eu acho que é pouco provável, viu? Bom, o Trump pode estar falando isso justamente para justificar chegar no primeiro dia do mandato dele e dar um monte de armas para Israel, ajudar muito Israel, né? Falou, olha só, eu avisei para vocês, se vocês não liberassem os reféns, eu ia entrar com uma ajuda pesada contra Israel. Como vocês não liberaram os reféns, está aqui as armas todas para Israel. Pode ser essa a estratégia, vamos torcer para isso ter algum resultado, né? Bom, e a gente teve a informação agora que está acontecendo nesse momento uma reunião, ou está marcada uma reunião do Netanyahu com o líder da oposição, Yair Lapid, hoje mais tarde, né? Deve estar acontecendo agora, ou talvez mais à noite por lá. De qualquer forma, a gente não sabe ainda o teor dessa reunião,
mas como alerta o pessoal aqui da Open Source Intel, esse tipo de reunião entre o Netanyahu e a oposição é bem raro e só acontece quando realmente algum evento muito significativo está para acontecer, né? É lógico, a oposição, por definição, não gosta do Netanyahu, quer tirar ele do poder. O Netanyahu tem a maioria no parlamento, então não precisa da oposição necessariamente, mas é lógico, é de bom tom quando são coisas que têm a ver com o país de forma geral, né, com o Estado, muito mais do que com o governo, que a oposição e o governo conversem para estar todo mundo ciente dos passos que vão acontecer, né? Isso aconteceu, por exemplo, quando Israel começou a campanha militar contra o Hamas em Gaza, teve uma reunião com a oposição também, foi aceito por todo mundo lá em Israel essa guerra contra o Hamas, né? Bom, o Ali Khamenei fez um discurso falando que a luta do Hamas um dia vai acabar com a derrota do regime sionista e coisa e tal. Parece que o Khamenei está bem triste com a vitória do Trump e coisa e tal, mas é isso daí, né? Está falando um monte de coisa. E o pessoal teme que ele pode estar preparando alguma ação mais séria aí nos próximos dias, né? Os Estados Unidos estão se preparando certamente para isso aqui, ó. Parece que está havendo vários aviões que estão fazendo a rota aqui da Inglaterra e de outras bases da OTAN em direção ao Oriente Médio, em direção a bases na Síria para descarregar armamento, né? Os Estados Unidos estão na Síria também, tá? Os Estados Unidos têm bases na Síria também. Aqui está uma grande operação está acontecendo para mover equipamentos militares para o nordeste da Síria. Ou seja, um monte de coisa sendo transportada para ali. São vários, pelo menos 6 aviões estão transportando um monte de soldados, sistemas de defesa antiaérea e outras armas. Isso tudo pousou ali na base de Karab al-Jir, uma base na região de Rumanilo. Os Estados Unidos também mandou um esquadrão de F-15 para o Oriente Médio, aumentando mais armas ali na região, né? Realmente parece que o pessoal está se preparando para alguma coisa. Pode ser que o Biden estivesse justamente esperando passar as eleições para agir de verdade contra o Irã. Talvez a coisa venha esquente bastante aí nos próximos dias, né? Aqui no Brasil, por sua vez, os amiguinhos antissemitas do Lula estão pedindo para o Brasil romper relações com Israel. A ABI é a Associação Brasileira de Imprensa, é um antro-comunismo, um antro de comunistas e antissemitas, não tem nada a ver com imprensa, com jornalismo, com nada. É só um grupo de socialistas ali que é muito chegado no Lula e está querendo algo que o Lula adoraria fazer. Espero que não cheguemos nisso. Espero que o gancho que o pessoal americano tem com o Lula aí seja suficiente para evitar que ele faça uma lambança dessa, né? E deixa só esses otários falando merda por lá. Enfim, é muito triste a posição do Brasil com esse pinguço corrupto na presidência da República. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.